No vídeo anterior, nós vimos então como é que a gente cria uma página, né? Como é que a gente faz a integração, né? Não seria bem integração, mas como é que a gente consegue fazer com que coexista na mesma página código HTML e código JSP, ou seja, o código Java, né? JSP seria então um acrônimo de Java Server Pages, né? Esqueci de mencionar no início, mas o JavaSP é esse acrônimo aqui, né? Java Server Pages, né? Então, JSP é o Java, né? O que a gente vai fazer agora aqui nesse momento, né? Nós vamos criar uma telinha parecida com essa. Quando o usuário digitar o nome e clicar em enviar, vai aparecer o nome aqui. Ou seja, vou estar pegando o valor que o usuário digitou na tela, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Inicialmente, a gente precisa escrever, então, essa parte aqui do nosso código, que é o HTML, né? É uma página, é um elemento HTML, né? Um label, um input type text e um input type button. Isso aqui é HTML. Eu vou explicar meio que rapidamente isso, mas depois a gente vai ter outros vídeos aí onde a gente vai estar entendendo bem HTML. Mas olha só, então o que acontece? Primeiro, eu vou ter que colocar isso aqui dentro de um formulário. Ou seja, quando trabalho com HTML, com entrada de dados, nós temos que sempre estar colocando dentro de um formulário. E esse formulário ele tem dois atributos muito interessantes. É o action, né, que é para onde eu quero mandar essa solicitação, e o método, né. Aqui nesse exemplo, quando eu estava falando da requisição, né, ele manda essa requisição aqui usando dois métodos, né, para mandar essa requisição aqui. Ou ele usa o post, ou ele usa o método get. Nós vamos ver depois ainda no andamento das aulas a diferença entre eles, né? Mas basicamente o get ele manda pela URL, ou seja, ele manda o parâmetro pela URL, e o post ele manda no corpo do cabeçalho HTTP. Então, olha só, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar o post, tanto faz, por enquanto, né? E o action é para qual arquivo nós queremos mandar esse HTML. Qual arquivo? Porque olha só, o JS, apesar de a gente estar escrevendo esses códigos aqui HTML aqui, né, dentro dessa página JSP, esse processamento ele é feito aqui no servidor, né? Esse processamento é feito no servidor. Então, quando nós clicamos aqui numa determinada página, clicamos no botão submeter, nós estamos mandando a requisição e dizendo lá no servidor qual arquivo, qual dos nossos arquivos JSP deve processar essa requisição que está sendo enviada, né? Então, nesse caso aqui, nós queremos que quem processe essa requisição pode ser esse próprio arquivo aqui, o próprio index.jsp, que é esse arquivo onde a gente está programando. Então, ele vai mandar ele próprio tratar. Porque o usuário enxerga na tela isso aqui, né? Enxerga isso aqui que nós vamos desenhar. E quando eu clicar no enviar, o servidor recebe essa requisição, processa isso e devolve a resposta, né? Então é o que a gente vai fazer aqui. Vamos mandar para o próprio index.jsp. Aí para a gente criar, então a gente vai criar primeiro aqui um componente label, né? Dentro desse componente label, aqui nós vamos colocar então informe seu nome. Vamos fechar esse componente, né? No HTML, todo componente que você abre, você tem que fechar. O input. Então, o input é o nome da tag para a gente criar aquela caixinha de texto. Input type text. Opa, deu um enter, não devia, né? Input type. Vamos dizer que ele é do tipo input type text. Opa. E o nome, nós vamos dar um name para ele. Vocês já vão entender por que ele precisa de um name. Nós vamos chamar de nome. Barra, isso aqui fechou o input, né? E aí vamos criar um outro input type, só que esse outro input ele é do type button, né? Não, desculpa, é do type submit. Submit, esse é o tipo dele.
E o value dele é aquele valor que vai estar escrito em cima dele. Por exemplo, enviar. É o rótulo dele, né? Enviar. Enviar. Muito bem. Então, olha só. É basicamente o value é esse carinha aqui, né? É esse texto que está aqui em cima do botão. Ótimo. Muito bem, pessoal. Então, até aqui está funcionando, né? Se a gente executar isso aqui agora, vamos dar um salvar. E a gente vir aqui, ó, e tentar atualizar agora. Olha aqui que a gente vai ter. Opa, nós temos aqui, né? O nome. Claro que se eu clicar aqui, ele não está fazendo nada, né? Não está fazendo nada. Ele só está dando um refresh na tela. Se vocês olhem, ela pisca aqui em cima, né? Quando eu clico, né? Então significa que ela tá sendo processada. Ela foi enviada para o servidor e voltou a resposta, né? Agora o que a gente precisa fazer? Nós precisamos pegar esse valor digitado pelo usuário aqui na caixinha de texto e processá-lo. Então nós vamos fora aqui do form, fora do form, criar um script, né? E esse script aqui então ele vai ter a finalidade de, vou declarar uma variável que eu vou chamar de nome. E eu vou dizer que o nome, claro que eu poderia fazer na mesma linha, só estou fazendo aqui separado para ficar mais fácil. Olha só, como é que eu vou ler o valor que foi enviado pela requisição, né? Então, como é que eu vou ler esse valor aqui que foi enviado pela requisição? Veja, eu estou fazendo uma requisição, ou seja, um request. Então, JSP tem alguns objetos implícitos que a gente não precisa declarar. Um deles é, por exemplo, a gente já usou, que é o alt, né? O alt a gente não precisa declarar o alt. Ele já é um objeto implícito e eu já consigo acessar então aqui o método write, né? O método write dele. Poderia colocar aqui, por exemplo, ó, seu nome é. Tá vendo? Aqui, ó, nós temos mais o nome. Ainda o usuário não digitou, né? Mas então, olha só, eu tenho esse objeto implícito, né? E assim como eu tenho objeto implícito para escrever, eu tenho um para ler. Então, ó, o request, veja que ele é um objeto da classe HTTP Servlet Request, né? Estou fazendo uma requisição. Ele tem um método aqui chamado getParameter. Olha quantos métodos ele tem, bastante, né? Dá para trabalhar com muito. Ó, query string para fazer pesquisa, getContactPath para pegar o caminho da URL do arquivo, autenticação, né? Eu quero passar com segurança dados, né? O tipo de codificação do caractere, uma série de informações. Para nós interessa, por enquanto, esse aqui, ó, getParameter e o nome do parâmetro. Tá? Ó, veja que nós já trabalhamos, né, com os hashmap, né? Ele também aceita aqui um hashmap. Tem uma série de coisas. Vamos pegar o mais simples. E aqui, qual que é o nome do parâmetro que eu quero pegar? O nome do parâmetro é o nome que eu dei para o meu elemento. Então, olha só, o elemento HTML tem um atributo chamado name. Então, o getParameter ele vai procurar um elemento aqui no HTML que tenha no name, que tenha um name. Então, nesse caso aqui, ó, eu quero pegar o nome. É como se eu tivesse declarado uma variável, né? É como se eu tivesse declarado uma variável. Então, olha só, vou salvar. Quando eu dei o nome para esse elemento aqui, o que for digitado aqui dentro dele, eu estou pegando com o request, né? Então, eu estou pegando do HTML e passando para o Java. Imagina que eu estivesse fazendo uma consulta de cliente, por exemplo. Poderia digitar o código do cliente que eu quero pegar, request, pega o código e aqui eu chamo a classe que busca o cliente e mostro na tela, né? Então vamos lá, vamos ver se vai funcionar. Atualizei. Ó, já fez e agora eu vou digitar aqui, ó, Wilson Moro. Vou clicar no enviar. Bingo! Seu nome é Wilson Moro. Então consegui pegar o valor da tela. Show de bola. Inclusive eu não precisaria mostrar isso aqui não, tá? Isso aqui eu poderia fazer assim, ó. Pegar todos eles e depois, vamos colocar aqui um outro HTML, um HR. Veja, eu estou enfatizando essa questão, né? E aqui então nós vamos colocar, vamos abrir uma outra tag JavaScript, JSP, bingo. Olha o que acontece, quando você declara uma variável aqui dentro do script,
ela é visível em qualquer outro script. Porque que acontece? A variável ela fica no escopo da página. Enquanto essa página que estiver memória, essa variável vai ser visível. Então salvamos e vamos verificar aqui. Show de bola. Ó, tá lá. Ele já fez, né? Ele já atualizou. Vamos colocar aqui o nome. Ah, rapaz. Que nome? Tá ruim pra mim descobrir nome, né? Carlos Caramujo. Olha lá, Carlos Caramujo. Show de bola. Aí vocês vão dizer, poxa, foi fácil, né? Ah, mas é fácil porque é uma string. O request parâmetro aqui ele retorna uma string. Verdade, vocês têm razão. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma melhorada aqui, ó. Vamos quebrar essa linha aqui, né? Opa, vamos quebrar essa linha. Bah, não. Eu quero mostrar aqui, ó, os dois na mesma linha. Vamos quebrar essa linha aqui, Ctrl V. E vamos fazer o seguinte, cara. Vamos fazer para pegar a idade. Ctrl V. Beleza. Vamos deixar esse botãozinho aqui. Mas tá bom. Deixa assim. Então, informe sua idade. E aqui no name, então, nós vamos chamar de idade. E aqui no getParameter, então aqui a gente vai criar uma variável, ó, uma variável do tipo int idade, que recebe o quê? Então, o request parameters de idade. Certo? Aí você vai pensar, pronto, ó, não deu certo. Realmente não deu certo. Porque o que a gente precisa fazer aqui, um integer.parse. Vamos lá, parse int. Certo? Muito bem. E tá aí, ó, pessoal. Peguei a idade. Então veja, é Java. Estou programando Java aqui junto com HTML, né? Ó, veja, não estou criando métodos, né? Poxa, vocês vão pensar, onde é que está o método? Não, realmente não tem método, só estamos chamando de scripts, né? Ah, dá para criar um método aqui? Dá. Dá para criar uma classe aqui dentro, dá para chamar uma classe, né? E aí eu posso fazer aqui, né? Na sequência eu poderia vir aqui fazer aquele teste, né? Que a gente já viu numa outra aula. Então, ó, if idade menor que 18. Menor que 18. Opa, tiramos o nome daqui, né? Aí o que a gente vai colocar aqui, ó, o nome do cara, né? Alt.write. E vamos colocar aqui nome mais, entre aspas, aqui ó, você é menor. Opa, meu Deus, meu teclado aqui tá me dando uma surra, né? Você é menor de idade. Então, ó, nada de tonturinha. Nada. Você é menor de idade. Ah, vocês já entenderam o que eu quis escrever, né? Nada de tonturinha. Beleza? Então, olha só. Vamos lá. Vamos ver se isso aqui funcionou. E vamos atualizar aqui, então. Temos que atualizar aqui, né? Opa, deu um internal. Olha só. Já teve um pequeno erro aqui, né? Então, vamos descobrir qual foi o pequeno grande erro aqui. Quando dá um erro, esse interno é erro realmente aqui dentro, né? Então, nós vamos ver aqui quem deu esse erro para nós. Salvamos. Idade. Vamos dar mais uma lida aqui no erro para a gente ver.
Onde é que ele cuspiu esse erro aqui? Na linha, aqui deu certo. Number format exception null. Ah, sim. Claro, claro que ele vai dar esse erro. Sabe por quê? Porque como a gente está disparando para a... disparando, né? Quando carrega ele, ele vem aqui, a idade ainda não tem valor. Então a gente faz esse teste aqui, ó. If request parameter, se o request parameters aqui for diferente de null. Se ele deu erro no pointer exception, aí se ele for diferente de null, você faz isso aqui, né? Nós vamos ter que só fazer o seguinte, pegar isso aqui, Ctrl X, declarar a variável antes, Ctrl V e deixar ela com 0, para ela ser criada em qualquer contexto, né? E aqui então nós vamos dizer que a idade recebe isso aqui. E aí nós colocamos aqui, beleza. Olha só, nós vamos verificar se ela tem valor, né? Porque quando a gente carregamos aqui, né? Ó, carregamos. Aí, agora sim. Esse aqui tá vazio, né? Então ele vai pegar um vazio e vai tentar converter para inteiro e não vai dar certo. Então se agora eu colocar aqui, ó, Wilson Moro, idade 17, dá um enviar. Olha, já tem uma mensagem aqui, ó. Ó, Wilson Moro, você é menor de idade, nada de tanturinha. Claro, ele pegou o 0, por isso que ele já deu aquela mensagem ali, né? Então essa mensagem aqui embaixo ele já deu, ó, porque é 0. Porque o que acontece? Ele vai executar todo o programa, tá? Isso aqui é como se fosse um método só para ele. Ele pega a página, como aqui ele é interpretado, né? Então ele lê toda a página, de baixo, top-down, né? De cima para baixo. Né? Então por isso que a gente tem que fazer esses testes aqui. Ó, outra coisa que vocês têm que observar, ó. Nesse caso aqui, ó, o que eu fiz, olha só, foi coloquei o form antes desses scripts aqui, né? Porque o que acontece? Se eu colocar isso aqui antes, ele não vai encontrar esses parâmetros aqui, ó. Quer ver? Vamos fazer um teste. Ó. Nós vimos que funciona, mas se eu colocar aqui antes do form, olha o que vai acontecer. Vamos salvar. Ele vai dar uma série de probleminhas aqui para nós, né? Ó, ele imprimiu, né? Não existe o que estava anteriormente. Vamos colocar aqui uma idade 25, enviar. Ó, seu nome é o 10, que ele até funcionou. Não deveria. Ó, já deu erro. Entendeu? Então agora deu erro. Show de bola. Então a gente evita isso. Uma maneira da gente fazer isso aqui é o que acontece? É a gente separar isso, né? A gente poderia separar isso aqui. Eu poderia vir aqui no meu projeto e criar uma outra página só para receber esse processamento. Ó, por exemplo, new JSP processa, vamos chamar aqui cadastro, né? Cadastro ou ler dados. Ler dados. Pronto. Dentro desse ler dados, o que eu faço? Dentro desse ler dados, eu pego e crio e colo aqui esse negócio. Pronto. Ler dados, está aqui. Salvei. O que eu vou ter que mudar aqui, ao invés de ir para o index, ele vai para o ler dados. Né? Ler dados.jsp. Método post, né? Então vamos salvar e vamos aqui novamente. Então, aqui, ó, deu certo. Então agora, olha só, vou colocar Wilson Moro, idade 17, enviar. Ó, ele foi para outra página daí, né? Ele foi para outra página, que é a página ler dados, né? Tranquilo? Então separamos, né? Separamos um pouco as coisas. Vamos colocar aqui ainda mais, vamos quebrar a linha para ficar bonito aqui, né? Barra, eu acho que aqui é uma posição onde a gente quebra a linha. Quebrar uma linha. Isso aí. Quebramos duas linhas. Então vamos salvar. E veja, então agora eu tenho o meu programa separado, né?
Eu tenho a minha lógica, ó, mas ainda continua HTML. Eu tenho a minha lógica, né? E eu tenho aqui o meu layout, né? Então meio que aqui a gente pegou esse segundo exemplo aqui. Então a gente continuou 3 camadas, né? Estou separando. Aqui eu só tenho JavaScript, HTML e CSS. E aí eu não teria esse aqui eu teria aberto, né? Onde eu estaria trabalhando somente os dados que veio aqui do HTML. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, vamos só executar uma vez ali para ver se essa alteração aqui funcionou. Show de bola. Opa. Não, eu tenho que voltar aqui no meu... Isso aqui, né? Ótimo, então vamos lá. Vamos colocar aqui esse outro nome, idade. Vou botar 17 também, porque senão não aparece nada. Ó, beleza, funcionou. Ou seja, foi para outra tela, né? Aproveitando, já que nós temos esse exemplo aqui navegando entre telas, vamos explicar um pouquinho a diferença entre um post e o get. Olha o que aconteceu quando eu fiz a solicitação, né? Então eu vim aqui, né? Digitei, quando eu cliquei, o que aconteceu? Passou por ler dados, não aconteceu nada ali na tela, né? Olha o que acontece se eu colocar com get. Vou usar esse get aqui. Vamos voltar aqui. Vamos dar um refresh para atualizar ele, né? E vamos passar lá, Wilson Moro 17. Quando eu clicar em enviar, olha o que aconteceu. Os dados vieram aqui pela URL, né? Então por isso que a gente evita usar o get, né? De cara você já pode ver que o get não é seguro, né? Já pensou você mandando uma tela de login? E aqui vai o nome do usuário e a senha pela URL. Então ele é muito inseguro. Por isso que a gente normalmente utiliza muito mais o post. Além dessa insegurança dele, ele tem um limite, né? Ele tem um limite, acho que são 250 caracteres que ele consegue passar aqui, né? Tá vendo? Ó, o nome do parâmetro e o valor. O sinal e-comercial, o outro parâmetro e o valor. E assim por diante, né? Então, onde é que ele pegou esses valores? Aqui, né? Esses dois nomes que ele tem aqui, ó. Name e name. Então, só tem dois, né? O name nome e o name idade. Valor, ele pegou o valor que foi digitado aqui para o input idade e para o input nome. Muito bem, pessoal. Então, na próxima aula, a gente vai fazer uma consulta. A gente vai ver como é que a gente cria uma classe aqui no back-end, né? Vamos criar uma classe aqui no back-end e manipular ela aqui no JSP.